O senhor pensaria nisso hoje? O senhor não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma expectativa mais positiva com relação... Nesse sentido, se vier o financiamento de campanha nos níveis que eu li, nós vamos fazer uma nova realidade para o país. O senhor acha então que o ponto de partida não deveria ser esse, por exemplo... Com fidelidade partidária, eu concordaria. Mas não para encerrar dentro da 60 dias. É prazo muito... E o pior, Renan, depois das filiações partidárias, é que eles vão estabelecer as regras da próxima eleição. E o voto distrital, prefeito? Qual é a opinião do senhor sobre o voto distrital? É a única coisa que faz benefício ao país. Primeiro, que você teria representatividade total de todo o Estado. Não teria nenhuma região que não tivesse representação. Segundo, toda eleição seria posta seria colocado o deputado, se ele tem aprovação ou não. Ele tem que estar dentro da base dele, mostrando o trabalho que ele fez. O voto distrital viria beneficiar toda a população, todas as regiões, e nós teríamos conhecimento das realidades mais específicas do Estado. O fim das coligações para as eleições proporcionais também não seria benéfico para o país? Veja bem, ela é a grande cláusula do barreiro. Concorda? De certa forma. De certa forma ela vai ser. Os pequenos partidos dificilmente deverão conseguir os índices necessários. Ou não elegerão, não terão um quadro político necessário para a sua sobrevivência. Ela é mais... O senhor não acha que tem partido demais não, prefeito? Não tem partido demais no país, não? Eu acho que tem absurdo. Se você verificar na Câmara, são 20 e poucos partidos. Pois é. Tem 30 registrados. Certo? Partido com um membro. Que tem o líder, que tem todos. Que tem a mesma força. Isso é democrático ou é anárquico? Eu diria que não consolida o sistema partidário e nem a democracia. Prefeito, eu gostaria de juntar um pouco esse assunto aí de política com a realidade também lá do município, que é a agropecuária, né? Nós, no início do primeiro governo do Lula, passamos por uma crise aí que era a crise nesse segmento, nesse setor. Hoje essa crise ainda existe? Como que está essa realidade? A crise foi abafada aí pela crise aérea? Como que é isso? Ela é mais forte do que antes. Por quê? Nós estamos presenciando um controle cambial já dentro uma realidade de 1,80, que desde 2020 que já era inviável para a agricultura nos modos passados. Estamos assistindo horrorizados o aumento dos insumos em 100%, com a queda de 20, 25% do dólar para poder ser negociado. E que me assustou mais, que eu não posso nem falar uma coisa dessa, que me disseram que se continuar dentro dos níveis dessa política que o trabalho está sendo feito, não é difícil o dólar bater 1,30. O que pode causar isso de prejuízo para o seu município? Como que vai ser essa realidade? No momento em que você tira do campo quem está produzindo, você vai criar problema não para viver, para o país. Perfeito. Porque os agricultores já estão em 3 safras de endividados. Eles não ganham essa parte. O que acontece é isso? Tem a produção na mão dele, produto só. Perfeito. E hoje, outra coisa, só uma observação. Nunca teve tão alto o valor das ações no mercado internacional. Nunca. É o que fez ainda, mais ou menos, a nossa salvação. Mas ela não é viável nesses níveis para o próximo ano. E qual que é a saída para essa conjuntura aí? Eu discuti isso recentemente. Se o governo quiser continuar com essa política, com a lei Candir, que debilizou, eu queria te falar isso no primeiro bloco, recentemente nós vimos a queda do dólar muito acentuada. O governo comprou forte. Gastou 35 bilhões de dólares. É um número bem expressivo. Se nós lembrarmos que o governo Lula não deve ter entrado com 60 bilhões de reserva. Já está batendo a casa de 160 bilhões de dólares. Aproximadamente, se me permite um segundo. Então, se você está presenciando isso, é chegado o momento e é dever de governo suplementar de um modo ou de outro, a produção. E não subsidiar. Você, Cordel, você queria X do Estado político. E não subsidiar a entrada dos insumos,
a entrada do crédito, ou isso aqui. Porque se o governo entra protegendo todos os outros segmentos, ele não pode se prezar o segmento que faz a alimentação. O senhor foi candidato a governador em 90 e acompanhou a evolução da dívida do Estado de Goiás. De quem é a culpa pelo endividamento, pela atual situação econômica financeira do governo estadual? Ou seja, um déficit mensal de 100 milhões que levou o governador, inclusive, a adotar medidas duras para atacar o déficit. O senhor atribui a culpa a quem? Aos 16 anos do governo do PMDB ou aos 8 anos de gestão do Tempo Novo com Marconi Filho à frente? Eu diria para você que era um modelo político anterior. Que a lei da responsabilidade fiscal, hipoteticamente também, veio para poder regulamentar isso. Quando eu falo hipotético, que nós sabemos de diversos prefeitos de capitais que não fecharam as contas e que estão em cancelamento da dívida pública. Então, eu quero ver como é que vai ser agora, quando os pequenos também tiveram a mesma dificuldade que está dentro da realidade. Então era um modelo que tinha. Você podia eliminar o que quisesse, você não tinha responsabilidade. Isso se identificou com os 16 anos do PMDB. O senhor atribui então a culpa ao PMDB? Não, eu acho que é uma somatória de responsabilidade. Porque quando você traz um endividamento pesado, te dou exemplo da minha casa. Eu peguei 35 milhões vencidos no caixa. 7 meses de atraso de salário. Cidade destruída, física e moralmente. Mas me aparece uma semana depois 300 mil de telefone e 11 milhões de INSS. Que eu responsabilizo muito o governo federal. Como que deixa acumular 11 milhões sem fiscalizar ou sem trazer responsabilidade de quem estava cometendo o erro? E joga em cima de uma única administração. Se você faz tudo, foram quase 50 milhões. Um orçamento mensal de 5. Eu tive que resolver isso tudo. É natural que eu tenha dificuldade hoje, no meu mandato, por pagar tantas responsabilidades. E ainda tenho que realizar as dificuldades que... O senhor acha que o governo de Goiás, até quando supera essa crise? Vai depender daquilo que os governadores, porque não é só o nosso, tiverem de força perante o governo federal, que a gente sente que o governo federal está tendo mais força que todos. Onde estabelece o poder? Ou ele é político ou financeiro. Mas o PT não é da base do presidente Lula no Congresso? O PT é também, né? O PT. Mas o governador do PT está passando a mesma dificuldade das do PT. Porque o que fez o governo federal? Concentrou todo o dinheiro e pôs todos com o filho na mão. Como que se resolve uma coisa dessa? Primeiro, o governo federal tem que cumprir sua responsabilidade para com os governos estaduais, principalmente os nossos administradores de municípios agrícolas, devolver o recurso da Lei Candir. Segundo, alongar rapidamente a vida desses estados. O estado como o estado de Goiás, com a arrecadação de 370, ele não pode pagar 100 milhões por mês para o governo federal. Está se dizendo que está inviável. É de responsabilidade do governo federal financiar isso com bancos e alongar a dívida para que os governos estaduais possam atender a população que ele vive. Está faltando flexibilidade lá, está faltando força para os governadores e faltando os governadores trabalharem junto com seus estados, buscarem eles e irem fortemente junto ao governo federal. Então, se não houver ajuda do governo federal, o senhor também está querendo dizer aí que o governo do estado está inviável ou não? Eu não saberia te dizer quando é que ele pode equilibrar. Porque todos nós sabemos que o déficit é 100 milhões mensais. Que o governo federal tira 100 milhões por mês de Goiás, que vem das dívidas anteriores a somatória dos governos passados. Se não tiver o governo federal a responsabilidade, eu não sei compreensão nem ajuda, é dever. É dever de um governante poder atender a sua população. O estado de Goiás é a população do Brasil. São Paulo é. Mato Grosso é. Acre é. Então é um processo grande, onde nunca se teve tanto recurso no governo federal como tem agora. É o acúmulo das contribuições. Por que a contribuição não é dividida pelo estado do município? Onde tem uma lógica nisso? Por que isso?
O senhor diria que é a hora de eu fazer uma revisão do Pacto Federativo, então? Não tem nem dúvida, se não for assim. Agora, não era possível os governadores, por exemplo, se unirem? O senhor está dizendo aí que até o governador do PT sofre mesmo que está sofrendo o governador. São todos